Humor e poesia. Apresentação de Daniel Amaral. Batizaram-me de sonhos, e a vida é um fardo etérico, balançando em minhas mãos, cumprindo um longo rito. Os olhos se dilataram na vertente das luas, e a alma é luz e sombra num reino inconstante. Soluçam esperas sutis na transfiguração dos abismos, e repousam em enlevo a hora do amanhã. O amanhã, Célia Laborne Tavares. Da vida. Respirando Deus, amanheço e canto, porque Ele deu-me o amanhecer e o cantar. Respirando vida, eu recomeço, crio e me transformo sempre, pois a vida dele me renova e anima. Respirando Deus, cada vez mais intensamente, mais profundamente, quase desesperadamente, posso vê-lo a cada dia, em cada rosto, pássaro, lugar ou pessoa, porque Ele vive minha vida muito mais do que eu. No seu regente viver, no seu viver contente, assim, eternamente, amanheço e adormeço nele. Poesia de Célia Laborne Tavares, Voo da Vida. Elevar-se a Deus. Muitos ouvem dizer que é preciso elevar a mente a Deus e não sabem como fazer isso. Elevar-se a Deus é transformar vibrações densas e grosseiras em energias luminosas e sutis. É acelerar nosso ritmo interno, penetrando assim em outras dimensões de vida. É mudar de faixa de sintonia cósmica, é aperfeiçoar-se pela disciplina, pelo serviço altruísta e pelas corretas relações humanas. E há várias maneiras de fazer tudo isso, pois a cada um foi dado um dom ou talento. E quem não o enterrou ou desperdiçou pode fazer o trabalho correto de elevação e de derrubada dos muros materiais. Pode-se fazer este trabalho pela intensa aspiração ou forte desejo, pela constante busca do Cristo interno ou do Deus vivo e onipresente. Pois o sopro de Deus no homem é a própria vida que circula em cada um. É preciso apenas senti-lo, percebê-lo, conviver com ele a maior parte do tempo possível. Também pela invocação repetida, ou seja, para que sua luz esteja sempre em nossa mente e, sobretudo, em nossos atos e trabalhos. É bom invocar, bater na porta para que se abra, pedir para que se receba. A consciência da presença divina no próprio ser e no interior de todos é um fator fundamental de transformação e crescimento. Por isso, muitos se fecham, por alguns minutos, a toda a vida exterior trazida pelos sentidos físicos e abrem-se gradativamente ao seu mundo interior, à própria essência, à comunhão com o todo. Inicialmente, nosso mundo interno nos parece apenas escuridão e tédio. Depois, alguma coisa começa a brotar nele, sutilmente no início, mais tarde, clara e nitidamente. Há ainda a forma mais comum, porém não menos preciosa, quando adequadamente usada, de elevar-se e transformar-se pela oração. Oração que deve ser diária e atenta ao movimento da energia do próprio interior. Oração concentrada e movimento concreto e vigoroso, e deve sempre ser usado especialmente pelos mais místicos e devocionais,
ou pelos menos habituados a meditações mais profundas. Orar é pôr-se em contato com a fonte real e vital da vida humana, geradora de cura, de aperfeiçoamento e de graça. O orar verdadeiro é mais de louvor e glória do que de pedidos constantes. Há um plano divino que nos dirige e que é mais sábio do que nossa mente humana ainda não iluminada. O reino de Deus está dentro de nós. Precisamos, entretanto, conscientizá-lo, e amar e orar são formas simples de atingi-lo. O reino de Deus está dentro de nós. Precisamos, entretanto, conscientizá-lo, e amar e orar são formas simples de atingi-lo. Elevar-se a Deus, texto de Célia Laborne Tavares. Escritora, jornalista, pintora, blogueira de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Amor e poesia. A rádio que toca em você. Amor e poesia. Relembrando o passado. Poema Belo Horizonte, segundo prêmio recebido no concurso de BH, realizado pelo jornal O Diário em 1954. Belo Horizonte das manhãs vestidas de azul para a festa dos dias claros. Quando a natureza desperta o mundo para a realização do sonho das noites, tu te preparas amparada entre tuas montanhas para a dança do progresso. Belo Horizonte dos dias cálidos, germinada na floração de seus asfaltos, é a evolução dessa face que cresce cantando tua glória e que contempla o rio humano fertilizando este solo. A civilização eleva os braços para que teus dedos toquem o céu. Belo Horizonte das tardes amarelas povoadas de sol e sinos, para recolhimento e prece, de descanso envolto em lusco-fusco, onde paira um convite aos que se foram, uma promessa aos que regressam. Belo Horizonte das noites de mistério e poesia incontida, de sombras retendo mil saudades, de luzes limitando as trevas. Belo Horizonte de estrelas repletas de segredos, de luar cúmplice de esperas, vive reclinada entre suas serras e píncaros, para a cada noite modelar nos horizontes nossa eterna esperança. Relembrando o passado, poesia de Célia Laborne Tavares, escrita em 1954, segundo prêmio recebido no concurso de aniversário de BH, realizado pelo jornal O Diário em 1954. Amor e poesia. O amor ausente. Ele veio e disse: eu sou a luz do mundo. Amai-vos uns aos outros. Mais de 2000 anos se passaram e a humanidade aprendeu muito pouco de sua mensagem, do seu exemplo e do exemplo daqueles que o seguiram de perto por todos estes séculos. A maioria não tem feito do amor, da paz e da justiça o seu lema, mas, ao contrário, o homem voltou-se cada vez mais intensa e sofisticadamente para as formas de agressão pessoal, familiar, de grupo e de nações. A humanidade cresceu não em fraternidade e amor, mas em desejo de domínio, em ataques e contra-ataques, em guerras e em lutas sangrentas e violentas. Esqueceu-se da compreensão, do perdão, dos caminhos da remissão e da salvação,
para planejar sequestros, assaltos, invasões, rebeliões de toda a ordem. O mundo de hoje pensa menos em aplacar a fome dos famintos, em educar os analfabetos, em socorrer os miseráveis e doentes, do que em inventar armas e mais armas. O mundo de hoje pensa menos em aplacar a fome dos famintos, em educar os analfabetos, em socorrer os miseráveis e doentes, do que em inventar armas e mais armas, cada vez mais terríveis e potentes. Pensa em mentir, em enganar, em lesar, em roubar, em violar, etc. Como se algum mal ou algum bem pudesse ficar encoberto para sempre. Ou como se esta passagem pelo mundo da matéria fosse a única meta do homem, a única vida que lhe fosse dada. Depois de mais de 2000 anos, a humanidade ainda não se sente irmã, não se vê como unidade, não percebe que o que fazemos hoje retorna a nós algum dia, não comunga em amor. Não comunga em amor, não ama o próximo, sua família, sua cidade, seu país, com aquele amor de unidade e fraternidade. Os dirigentes das maiores nações não encontraram ainda o modelo do homem integral para sustentá-las e defendê-las dentro das leis inspiradas pela sabedoria de todos os tempos e permanecem numa corrida armamentista que só pode levar à destruição total. E essa obsessão pelo ataque e a defesa, o poder e a força, cria um clima internacional de violência que contagia sempre as mentes mais fracas e menos abertas à luz universal e ao plano de sabedoria e amor de Deus para toda a humanidade. Nesse clima cada vez mais denso, mais sufocante e aterrador, muitos perdem o rumo da vida eterna que vai além da fronteira da morte física e se embaraçam cada vez mais na escuridão da ignorância e no desacerto da própria paz interior. Os que pregam a paz, os que trazem a luz, são geralmente as maiores vítimas das trevas que envolvem cada época. Foi assim no tempo de Cristo condenado e morto. Foi assim com Lincoln, com Gandhi, com Kennedy, com Luther King, com Mandela e com tantos outros. Atualmente, milhares matam, roubam, sequestram, suicidam-se, agridem, mentem, torturam, etc., porque perderam de vista o ensinamento luminoso do Cristo, daquele que é o caminho e a verdade e a vida. Muitos estão esquecidos que são o templo da vida una, que quer se manifestar em todos e não apenas em alguns. Muitos, muitíssimos, ainda não se fazem terreno fértil para a semente luminosa que lhes foi dada e atolam e regridem caindo nos abismos da escuridão. Que se murem as portas do ódio e do mal. Os bons exemplos precisam partir dos maiores, dos mais poderosos, dos detentores de toda sorte de poder e força, para que o mundo amadureça em amor, paz e alegria permanentes, para que a aura do nosso mundo manifeste mais luz e dissolva as trevas dos violentos. O amor ausente, mais um texto da poetisa, escritora, jornalista, pintora de Belo Horizonte, Minas Gerais, Célia Laborne Tavares. Momento especial. Daniel Rádio 207 Podcast. Now you say you're lonely. You cried the whole
true, where you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue, where you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian, told me you were through with me, and now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian, told me you were through with me, and now you say you love me. Well, just to prove you do, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. 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 Quietude. Nem céu, nem inferno. Apenas a terra quieta, porosa e orvalhada. Nem a alma em êxtase, nem o corpo em espera. Apenas o carinho do perfume, a suavidade eterna e o sorriso encantado do primeiro encontro. Nem luz, nem noite. Apenas sob o brilho das águas, a quietude da alma em paz, bendizendo a vida. Estamos no ar com mais um Amor e Príncipe podcast do Daniel.
paz na consciência e energia que a anima. Por isso, é importante não apenas ler sobre a verdade ou falar sobre ela, mas, sobretudo, meditar na palavra sagrada, assimilá-la e incorporá-la para que ela seja essência, substância e vida na manifestação cotidiana. A forma é sempre transformável e perecível, podendo ser curada, desorganizada ou modificada segundo a corrente interna que lhe dá vida. Mudando nossa consciência, mudamos a forma que a anima ou a situação em que estamos mergulhados. A vida é que flui animando a forma, por isso é que as palavras de Cristo são alimento à vida, são energias construindo o caminho. A essência real é sempre luminosa e nossa saúde e harmonia dependem do grau de verdade e amor que já incorporamos em nosso coração, mente e até corpo. Através do nível de sintonia que atingimos com o Mestre, que veio para que tivéssemos vida em abundância, nós nos unimos a Ele e nele nos movemos e usufruímos do grau de realidade que atingimos. O homem não vive só do pão, mas da palavra, do poder e da graça que emanam de Deus e da incorporação da verdade que realizou em si mesmo. Uma nova consciência de Deus em nós, como absoluta realidade, é que nos pode curar, alegrar ou suprir todos os nossos problemas e carências, sejam materiais ou mentais. Quem consegue permanecer no Cristo, a vida crística aflora nele e dele se irradia, pois a energia do Pai se manifesta no Filho e o unifica. Se buscarmos primeiro Deus, todas as coisas nos serão acrescentadas. Os nossos obstáculos estão justamente no fato de estarmos primeiro procurando os bens, a saúde, o sucesso e o lazer, quando eles seriam atraídos mais facilmente se houvesse em nós a consciência da presença de Deus e a sintonia com Ele. No princípio, Deus, o Verbo, a força atrativa da abundância e da harmonia. Só depois, os crescimentos transformáveis e perecíveis. A fonte da vida, Deus, está em todos e Ele trabalha para que cada vez mais o maior número de pessoas tenha consciência disso, se cure e se liberte na unidade. Esse texto chama-se Consciência e Forma. A transição. Uma dinâmica corrente de vida e luz envolve o nosso mundo, enquanto a humanidade a ignora, perdida que se encontra em seus limites de bens materiais, de violência, de ganância, de artifícios e de separatividades raciais e religiosas. A cada dia, a consciência da maioria se centra mais nos problemas e valores terrenos, sem elevar os olhos para o azul do céu e a luz do sol e para a libertação do homem. Estamos num tempo de visível transição em todos os níveis de expressão e manifestação, e não nos entregamos a uma diretriz interna mais firme, capaz de nos libertar. E não trabalhamos no crescimento da fé no plano superior, visando apenas nossa breve passagem pela matéria mutável a cada hora. É tempo de invocar o que há de mais rico e mais profundo em nosso ser, ainda tão pouco reconhecido em sua inteireza e potencialidades. Essa imagem do Pai Criador está tão apagada em alguns homens que dificilmente podemos reconhecer-lhes qualquer semelhança com o divino e o superior. Passarão os tempos, porém não passará a vontade e o plano de Deus para cada ser. Mas aqueles que hoje despertam quer pela ciência, quer pela filosofia ou a mística, estão expandindo suas consciências para níveis antes insuspeitados.
Por mais tropeço que se tenha no caminho, há sempre uma luz a guiar aqueles que buscam ou tentam irradiá-la. As forças evolutivas e retrógradas procuram barrar os caminhos e derrubar a confiança onde as claridades são mais evidentes. É hora então de se manter firme na fé e na vigilância para não sucumbir às dúvidas ou ao medo paralisante. Há um só poder criador e uma só lei de harmonia e amor. É preciso, portanto, que nunca nos desliguemos dela, para não abrirmos espaço para as sombras e os desânimos que procuram se infiltrar. Dentro de cada ser está o Cristo, que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Só quando não recebemos desta fonte viva por nosso afastamento dela, de sua força e alegria, é que podemos nos sentir fracos, desamparados e perdidos. O tempo urge e a transformação se impõe a partir de cada um. Texto de Célia Laborne Tavares, A Transição.